Lição 13. Quinta, o ponto culminante do Evangelho. Nos dias em que o sétimo anjo estiver para tocar a sua trombeta, vai cumprir-se o ministério de Deus, da forma como ele anunciou aos seus servos e aos profetas. Apocalipse 10, verso 7. Significativamente, Apocalipse 10, 7 é o único verso do Apocalipse, além do capítulo 14, 6, que se refere especificamente à pregação do Evangelho. A palavra grega traduzida como anunciou é euangelizou, proclamar boas novas. Esses dois capítulos são especiais para os adventistas do sétimo dia, porque neles encontramos a descrição do nosso chamado e comissão. Em outras palavras, Deus nos comissionou especificamente de uma forma que não ocorreu com nenhum outro grupo, a proclamar o Evangelho eterno. Como vimos, o Evangelho é o mesmo de Gênesis a Apocalipse. A lei é a mesma, a aliança é a mesma. Jesus e Paulo afirmam e Tiago afirmam que o Evangelho é o mesmo que Abraão aceitou pela fé. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu-o e alegrou-se. João 8,56. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão, ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Romanos 4,13. Porventura, o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: E creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Tiago 2, verso 21 a 23. Alguns têm dificuldade com essa afirmação apenas porque definem o Evangelho de maneira mais estreita do que as Escrituras. A fé obediente de Abraão, no entanto, surgiu de sua visão antecipada do sacrifício de Jesus. Não precisamos equilibrar fé com obras a fim de ser salvos. Unicamente a fé é suficiente, mas não deve ser uma fé apenas intelectual como os demônios a têm. Tem uma fé presunçosa que reivindica as promessas de Deus sem cumprir as condições da salvação. Ao contrário, deve ser uma fé atuante. Pergunta número 6. No contexto do Evangelho Eterno, qual é a importância da guarda dos mandamentos, do testemunho de Jesus e da fé de Jesus? Apocalipse 12, verso 17. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse 14, verso 12. A questão decisiva no tempo do fim é: a quem adoraremos e obedeceremos? O Deus que fez o céu, a terra e o mar, as fontes das águas? Ou a besta e a sua imagem? A obediência aos mandamentos inclui o sábado, mediante a fé em Jesus, caracteriza os que permanecem fiéis até o fim. A verdadeira religião exige tanto a fé quanto a obediência. Embora frequentemente em meio de ignomínia e perseguição, constantemente testemunho tem sido dado da perpetuidade da lei de Deus e da obrigação sagrada relativa ao sábado da criação. Estas verdades, conforme são apresentadas no capítulo 14 de Apocalipse, em relação ao Evangelho Eterno, distinguirão a Igreja de Cristo no tempo de seu aparecimento. Pois como resultado da tríplice mensagem é anunciado: aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus.